Ao longo de mais de um século de existência, o cinema já nos presenteou com inúmeras obras que funcionam de maneira isolada, assim como outras que são compostas por partes que formam um todo maior, dando origem às famosas trilogias, sagas, crossovers, franquias e, mais recentemente, até mesmo a universos cinematográficos. Existem para todos os gostos, desde a aclamada trilogia Before, dirigida por Richard Linklater, que aborda a evolução do amor de um casal ao longo dos anos, a pentalogia Todo Mundo em Pânico, especializada em satirizar filmes cultuados em diferentes épocas, ou a longevidade da série 007, que no ano passado chegou ao seu 25º título, encerrando mais um arco ao longo de quase 60 anos de história. No entanto, são poucas que detêm o mérito de manter a qualidade constante a cada capítulo lançado. A título de exemplo, a trilogia O Poderoso Chefão teve 2 filmes iniciais que são clássicos absolutos do cinema, enquanto a sua parte 3 já foi alvo de críticas, apesar de ainda ser um bom filme. Outro bom exemplo para a pauta é a franquia Indiana Jones, que teve uma estreia irretocável, recebeu críticas na segunda parte pela mudança de tom, recuperou prestígio no terceiro filme e teve uma queda brusca em seu quarto capítulo, com um quinto filme em produção, gerando mais incertezas do que expectativas. Exemplos de trilogias ou sagas de qualidade regular existem dos mais diversos, mas o contrário já é bem mais escasso. Devido a isso, é motivo de orgulho, tanto para seus realizadores quanto para seus fãs, ver que a trilogia De Volta para o Futuro não só conseguiu manter os altos padrões de qualidade de seus primeiros filmes, como ainda conseguiu finalizar de maneira certa com sua parte 3, outro mérito raro. Sendo justo, na época de seus lançamentos, as continuações não recebiam a mesma aclamação do filme original, algo que se repetiu também nas bilheterias inferiores, que ainda assim, mais de 30 anos depois, a trilogia como um todo se mostra agradável, divertida, com ótimos valores de produção e personagens carismáticos que se tornaram eternos na cultura pop. Muitas dessas qualidades são oriundas, obviamente, do primeiro filme, que com justiça é colocado como o favorito de maneira quase unânime. Ainda assim, a sua parte 2 soube brincar com as possibilidades do futuro e até mesmo com o filme original, em uma narrativa que usou a metalinguagem em prol da trama e não da paródia. Quanto à parte 3, os criadores decidiram optar por uma trama menos ambiciosa e sombria do que a anterior, e se voltar para a diversão e o tom da primeira aventura, situando os protagonistas e o público em um gênero que hoje vive no saudosismo dos seus dias de glória, o western, ou faroeste, em nosso país. Na trama, ao final do segundo filme, Marty consegue recuperar o almanaque de Biff após ser obrigado a voltar mais uma vez ao ano de 1955, e está prestes a voltar ao seu tempo original com Doc Brown. Porém, a mesma tempestade de raios que o levou de volta para casa no filme anterior acaba atingindo o DeLorean, fazendo com que Doc vá parar em um tempo desconhecido. Poucos minutos após o ocorrido, Marty é abordado por um entregador do correio de Western Union que lhe dá uma carta de Doc, avisando-o que os raios o levaram até 1885 e que ele deixou o DeLorean em um local secreto, além de instruções de como consertá-lo. Marty então pede novamente ajuda ao Doc, de 1955, que havia acabado de levá-lo de volta para o seu ano original. Apesar da relutância em acreditar em tudo aquilo, Doc decide ajudar Marty a encontrar o DeLorean e consertá-lo. Porém, ambos acabam encontrando uma lápide do próprio cientista, indicando que ele foi morto a tiros pelo fora-da-lei Biff Tannen, apenas 6 dias após ter escrito a carta para Marty. O garoto então decide usar o DeLorean para voltar para 1885 e impedir a morte do seu grande amigo. Mas em uma época com os recursos tecnológicos ainda mais limitados, será difícil retornar para a sua época original, e o próprio Doc se mostra relutante em voltar com ele, após ter conhecido a professora Clara Clayton, por quem se apaixona. Assim como nos episódios anteriores, todo o elenco, com exceção de Crispin Glover e Claudia Wells, retorna para o terceiro filme, em papéis equivalentes às suas versões, mas de tempos remotos. Michael J. Fox, que havia dado vida a 3 personagens na parte 2, aqui interpreta Marty e seu antepassado do Veroeste, Seamus. Outro destaque vai para Thomas F. Wilson, interpretando o vilão Buford Mad Dog Tannen, antepassado de Bill, e que aqui se torna uma figura ainda mais ameaçadora, tendo em vista que seu destino de ser o assassino do Dr. Brown e posteriormente do próprio Marty, desta vez usando o nome falso de Clint Eastwood, por razões óbvias. A adição dessa vez do elenco foi a atriz Mary Steenburgen, como Clara Clayton, interesse amoroso do Dr. Brown, e que traz um elemento que já havia sido indicado na parte 2, quando o Doutor afirma que irá direcionar sua atenção para outro mistério do universo, no caso, as mulheres, mas que aqui é desenvolvido para trazer novos propósitos ao personagem, vivido mais uma vez pelo carismático ator Christopher Lloyd.
Além do elenco garantir familiaridade e conforto ao público com seu carisma costumeiro, o trabalho da produção para recriar o Velho Oeste é uma novidade muito bem-vinda. A ideia de situar a trama num western não é nova, mas somente na parte 3 ela pôde ser colocada em prática, e os realizadores decidiram criar a Hill Valley de 1885 toda do zero. O resultado visto em tela é uma ambientação que não deve em nada aos faroestes antigos, exceto pela violência e seriedade que dão lugar ao humor e aventura conhecidos da trilogia. Falando de filmes clássicos do gênero, a parte 3 ainda aproveita para referenciar alguns dos títulos mais aclamados, com destaque evidente para Por um Punhado de Dólares, de Sergio Leone, com a cena de Marty enfrentando Booth Tanner sendo uma clara referência ao clímax desse filme. Ainda sobre a parte técnica, o filme contém mais cenas de perseguição do que os anteriores, se aproveitando da época e das habilidades dos dublês com montaria para criar cenas realmente impressionantes, além de um clímax extremamente bem realizado envolvendo uma tensa corrida contra o tempo em meio a um trem real em alta velocidade. No desfecho da cena em questão, Doc e Marty conseguem atingir velocidade suficiente com o trem para fazer o DeLorean funcionar, mas Clara, descobrindo a verdade sobre Doc, parte em busca de seu amado e por pouco não acaba se acidentando no trem. Mas o cientista consegue levá-la no último minuto e decide ficar com ela, enquanto Marty retorna para 1985, pouco antes do trem cair na ponte inacabada. Marty então vai parar na estrada de ferro e o trem está prestes a se chocar com ele, conseguindo escapar por pouco, mas o DeLorean é completamente destruído, junto com outras coisas trazidas de suas viagens, como o hoverboard. O protagonista se junta com sua amada Jennifer e vão de carro até os escombros do DeLorean, mas não antes de Marty se recusar a participar de uma corrida contra Needles, após conhecer sobre as consequências desse ato no futuro e ter aprendido a controlar sua raiva ao longo de sua jornada. Chegando ao local, ambos são abordados por Doc Brown, que volta para 1985 com sua esposa, Clara, e seus 2 filhos, usando uma nova máquina do tempo em forma de trem. O doutor entrega ao seu amigo a foto que tiraram juntos no relógio em 1885 e se despede, dizendo que o futuro ainda não está escrito e que cabe a eles decidir o que fazem com ele, e parte para tempos desconhecidos. Diferente do que aconteceu com O Exterminador do Futuro 2, ou O Exorcista, que haviam encerrado sua trama, mas deixaram espaço para continuações que acabaram resultando em grandes decepções, De Volta para o Futuro 3 toma o caminho inverso e dá um ponto final nas aventuras temporais de Marty, Doc Brown e companhia. A destruição do DeLorean é simbólica nesse sentido, pois de fato mostra as intenções dos realizadores em não retornar para aquele universo, pois já haviam contado a história que tinham planejado desde o início. Não à toa, mesmo com rumores e especulações, nenhum quarto capítulo ou um remake foram anunciados, e o diretor Robert Zemeckis já afirmou diversas vezes que enquanto estiver vivo, a trilogia do cinema permanecerá intocada, e é assim que deve ser. Voltando para De Volta para o Futuro 3, além de ser um fechamento digno para a franquia, é uma aventura divertida e carismática por si só, com valores de produção de alta qualidade, um elenco à vontade em seus papéis e que ainda abre espaço para adicionar camadas aos seus personagens e fechar seus ciclos do jeito certo. Pode não ser um filme que esteja na mesma altura do original, de 1985, mas ambas as sequências servem de base sobre como continuações devem ser feitas, não apenas com títulos visando o retorno garantido nas bilheterias em virtude do nome que carregam, mas sim projetos feitos com a mesma paixão e dedicação da primeira vez, algo que se mostra evidente em tela. Dito isso, a trilogia De Volta para o Futuro segue como uma das melhores já concebidas pelo cinema, com 3 filmes irretocáveis e que foram a estrutura perfeita de um texto, uma introdução excepcional, um desenvolvimento ambicioso e uma conclusão com chave de ouro.